Então, dando uma abordagem geral sobre as artérias, né? Texto, ou seja, as artérias são reservatórios de pressão. O que significa isso? As artérias, quando o ventrículo direito ele manda sangue para o interior das artérias, ele manda sangue numa determinada pressão. E essa determinada pressão, a pressão mais alta, que ela é chamada até de pressão arterial sistólica, quando ela é mandada, as artérias, por serem mais elásticas, elas precisam manter essa pressão para que o sangue consiga chegar de forma imediata para os tecidos. Os tecidos buscam oxigênio, então esse sangue ele tem que chegar rapidamente através do fluxo arterial. Ele diz assim, a espessura das paredes arteriais associada à relativa abundância de tecido elástico, nós vimos isso no slide anterior, e a capacidade de expansão e contração. Por que contração? Porque a musculatura lisa da artéria é mais espessa, a contração à medida que a pressão arterial aumenta e declina a cada batimento cardíaco, ou seja, a pressão arterial ela tem essa potencialidade de se manter graças à capacidade elástica e de contração desses vasos arteriais. Por isso que eles precisam ser mais resistentes do que as artérias. E essa pressão é que faz com que o sangue chegue rapidamente para os tecidos corporais. E aí nós temos essa combinação de rigidez e flexibilidade capacita as artérias e desempenharem uma das funções principais, atuar como reservatório de pressão. Percebam que é como se fosse ela aperta e solta, ela faz um fluxo de pressão que se mantém desde a contração dos ventrículos para o interior dos órgãos. Por isso que as artérias são consideradas reservatórios de pressão. O fluxo dela apresenta uma pressão maior do que os outros vasos sanguíneos. Qual o objetivo desse maior pressão? Que o sangue chegue com maior rapidez para os tecidos. E aí nós temos, a pressão que o sangue exerce na parede das artérias após o cisto a ventrículo esquerdo. Então, a gente forma duas pressões, que a mais alta que é chamada de pressão arterial sistólica, pressão máxima que ocorre durante a sístole do ventrículo esquerdo, e a diastólica é quando o ventrículo relaxa, e aí esse relaxamento produz uma onda ainda menor do que a sistólica. E essa diferença entre a sistólica e a diastólica é que permite um fluxo constante, ou seja, uma onda de pressão constante pelos vasos sanguíneos arteriais. Está lá mostrando para a gente ver, quando uma artéria, contração, mandou sangue com maior pressão no primeiro ponto, Então esse sangue ele dilata a artéria com maior intensidade, produz maior pressão, e de baixo, quando ele relaxa, ele produz uma onda de pressão com menor intensidade e o sangue mantém esse fluxo de pressão contínuo pelo interior das artérias, ou seja, ele vai estar sempre chegando primeiro numa maior pressão, depois numa menor pressão. Nós ficamos com esse fluxo contínuo de movimento do sangue por essas artérias, ou seja, uma maior pressão e uma menor pressão que mantém constantemente a irrigação do sangue de oxigênio, a irrigação para os tecidos com oxigênio e do próprio sangue, Então nós temos alguns fatores que determinam, que são muito importantes para a gente determinar a pressão arterial. O primeiro é o débito cardíaco, que é na realidade, ou seja, quantas vezes que o coração bate e o volume desse sangue, e o quanta resistência esse sangue ele vai sofrer ao passar pelos vasos arteriais. Então, mais ou menos assim, se a gente aumenta o volume de sangue e ele encontra uma maior resistência, automaticamente a pressão arterial ela sobe. Então, uma patologia comum hoje nos meios de saúde que é a hipertensão arterial, ou seja, um aumento de tensão nas artérias relacionado a fatores que podem dificultar o fluxo do sangue por dentro desses vasos, certo? Então existem vários problemas de saúde que podem dificultar esse fluxo, fazendo com que essa pressão aumente, e aí uma série de consequências são produzidas pelo corpo humano, Um exemplo aqui de baixo que a gente observa, nesses vasos, a gente observa
obstrução dos vasos sanguíneos por placas de gordura, chamado de ateroesclerose. A ateroesclerose é um entupimento desses vasos por placas de gordura, normalmente relacionadas a má alimentação ou problemas genéticos, que produz uma resistência no interior desses vasos e pode ser um determinante para que a pressão arterial aumente a pressão arterial aumentada pode produzir outros problemas no corpo, além do próprio problema da circulação arterial.